A todos que assistem o culto nesta manhã, saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E saúdo a todos com as palavras de Marcos capítulo 10, versículo 45, onde Jesus Cristo diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Ouçamos o primeiro hino desta manhã. Quem quer cantar do amor? Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Eu testemunho o amor de Deus, que o meu falar e a vida em harmonia estejam, que todos o amor na minha vida vejam. Curvemos nossa cabeça em respeito a Deus para orar. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai Celeste, Tu nos deste Teu Filho como sumo sacerdote, para que Ele, por meio de Seu precioso sangue, nos reconciliasse contigo. Ensina-nos a crer verdadeiramente nele, para que sigamos os Seus ensinamentos de amor e bondade nesta vida aqui na terra, e para que Ele nos conduza a seu tempo para a vida eterna, onde Ele, contigo e com o Espírito Santo, vive e reina eternamente. Amém. Nós queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração de hoje, Partilhar Compaixão. Jesus, meu mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Como você a interpreta? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Respondeste corretamente. Faça isso e viverás. Mas, mestre, quem é o meu próximo? No caminho alguém caído, sinto os passos cansados. O que eu faço, meu Senhor? Vem e mostra como amar. Deus, em tua graça
assumir o risco de ser próximo de alguém que eu consiga buscar sentido e partilhar compaixão. Os clamores do caminho não escolhem ouvidos, que a palavra, meu Senhor, frutifique em ação. Então, qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O que usou de misericórdia para com ele. Pois então vá você e faça o mesmo. Deus, em tua graça, liberta-me do medo. Faça que meus passos encontrem em teu amor, que eu saiba assumir o risco de ser próximo de alguém, que eu consiga buscar sentido e partilhar compaixão. E o texto bíblico que serve de base para a nossa reflexão nesta manhã encontra-se no Evangelho de João, capítulo 12, os versículos 1 até 8. O texto diz: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso ele disse, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Estas as palavras do Evangelho de João para a nossa vida. E felizes somos se ouvimos estas palavras, as guardamos em nosso coração e nelas acreditamos. Amém. Irmãos em Cristo, as celebrações da Semana Santa se aproximam. No próximo domingo, nós lembraremos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Lembraremos na semana seguinte a prisão de Jesus, a sua tortura e a sua morte. Os últimos acontecimentos da vida de Jesus estão bem próximos. Lembramos que a Quaresma é um tempo favorável para a manifestação de nossa gratidão a Deus em ações de graças e de serviço a Deus, a Jesus. E o texto bíblico indicado para a reflexão nesse quinto domingo da Quaresma, que acabamos de ler, também está entre os relatos dos últimos acontecimentos da vida de Jesus. Ele envolve a ação de Maria, amiga de Jesus, e que o
serviu. O relato conta que faltavam 6 dias para a Páscoa. Para os israelitas, a Páscoa era tempo de festa, de celebrar a vida, de recordar a libertação da escravidão do Egito. Tempo de manifestações de gratidão a Deus por sua bondade, por sua misericórdia e graça. Esse era o significado da Páscoa no Antigo Testamento para os judeus. Libertação da escravidão do Egito. Para nós cristãos, estes dias que antecedem a Páscoa não é o tempo de preparar-se com alegria para uma festa, mas é tempo de recordar toda a perseguição, toda a tortura, todo o sofrimento que Jesus sofreu. Os planos para tirar a vida de Jesus estavam em andamento. Os seus caminhos de sofrimento já tinham iniciado. De acordo com Marcos, capítulo 3, versículo 6, os fariseus conspiravam com os herodianos para lhe tirarem a vida. Ou seja, logo depois das primeiras curas que Jesus havia feito, logo no início do seu ministério, já se urdem planos para matá-lo. E naqueles dias Jesus havia ido ao povoado de Betânia, onde um grupo de pessoas amigas havia preparado uma ceia, um jantar. Lázaro, aquele que havia sido ressuscitado, estava sentado junto à mesa. Marta ajudava a servir a ceia. E Maria, em seu propósito de servir Jesus, pegou um frasco com bálsamo perfumado e derramou sobre os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. E o perfume se espalhou por toda a casa. A ação de Maria provocou forte reação por parte dos presentes. Judas, aquele que iria trair Jesus, manifestou esta reação em nome dos demais e a sua contrariedade e criticou Maria. Ele afirmou que aquele perfume caro, equivalente a 300 moedas de prata, poderia ter sido vendido e doado aos pobres. Jesus, no entanto, aprovou a ação de Maria, afirmou que os pobres sempre iriam continuar com eles, mas que ele nem sempre estaria com eles, já fazendo referência à sua morte, ressurreição e posterior ascensão para junto do Pai. Esta ação de Maria foi uma unção que era amplamente praticada nos tempos bíblicos. Ela podia representar um gesto de cortesia e apreço por alguém. A unção era a forma como os reis costumavam ser colocados em seu trono pelos profetas e pelos sacerdotes, e também os mortos podiam ser ungidos. A unção preparava, fortalecia aquele que era ungido para a tarefa que deveria cumprir. No caso dos reis de Israel, a unção tinha a função de dar sabedoria, de dar a força divina para aquele que iria governar todo o povo. Maria, ao servir Jesus na unção, manifestou todo o apreço e amor por ele. Ao mesmo tempo, prestou-lhe honras, reconhecendo como Messias. A ação, contudo, teve ainda um sentido mais profundo. O significado do seu ato foi revelado na fala de Jesus: que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Estas palavras de Jesus mostraram que Maria percebera o
iminente futuro de Jesus, a sua prisão, a sua tortura, a sua morte na cruz. Maria soube perceber que aquele momento era o último momento em que Jesus estava ceando, jantando com eles. Ele estava partindo para a sua morte na cruz. Naquele momento, Maria também percebeu que Jesus precisava ser fortalecido, precisava ser ungido para poder enfrentar todo o sofrimento, a crueldade nas mãos dos soldados romanos, todo o ritual sangrento e cruel da crucificação. Maria percebeu de forma correta que naquele momento Jesus fora a pessoa mais necessitada da sua ação. Jesus estava precisando da unção com óleo para ser fortalecido, para ser preparado para o seu caminho rumo ao Calvário. Jesus precisou do gesto daquela mulher, um gesto desprendido, um gesto de compaixão, um gesto de amor, pois ela estava conduída em seu coração, porque sabia do caminho do sofrimento de Jesus. Jesus precisava então ser preparado, fortalecido para a tarefa que deveria cumprir, para todo o seu caminho de tortura e de uma morte cruel. E enquanto Maria servia Jesus, ungindo-o, num ato de mais puro amor e dedicação, Judas, o tesoureiro do grupo, calculava o valor econômico daquele perfume. Estava avaliado em 300 moedas de prata, ou seja, mais ou menos o salário de um trabalhador braçal para um ano do seu trabalho, ou seja, aproximadamente 55 mil reais na nossa moeda brasileira, o real. E Judas logo colocou a sua objeção: por que não foi vendido para dar aos pobres? A indicação de vendê-lo e colocá-lo a serviço dos pobres foi legítima, pois na época havia muitas pessoas cansadas e sobrecarregadas pelo trabalho árduo e extrema pobreza. Como hoje também existem entre nós estas pessoas pobres, cansadas pelo trabalho árduo e pela pobreza. A história não mudou desde há 2000 anos e a sociedade também pouco mudou. A resposta de Jesus a Judas levou a sério a preocupação com os pobres, ao dizer: os pobres sempre tendes convosco. Ou seja, os pobres sempre estarão com vocês, significa vocês vão ter oportunidades de sobra para ajudar os pobres. A situação de pobreza e miséria deveria ser uma preocupação constante na vida dos discípulos, porque os pobres sempre estariam presentes na história da humanidade. Jesus não apenas ouviu as palavras de Judas, mas leu, percebeu e sentiu o que estava em seu coração. Judas logo pensou no quanto podia desviar para os seus próprios bolsos. Este fato nos lembra de tantas pessoas corruptas em tantos setores da nossa sociedade ao longo de toda a história. Judas nos lembra das pessoas à frente de instituições religiosas que fazem da fé um negócio, pensando em como o dinheiro dos fiéis pode também parar no seu bolso. Sim, Judas, nós temos muitos entre nós hoje, traidores da confiança que depositamos neles, traidores dos seus semelhantes, traidores de Deus. Jesus não está mais conosco de forma
física. Não podemos mais lhe ungir os pés com um bálsamo precioso como Maria o fez. Mas o testemunho de Maria levanta a pergunta: como nós hoje podemos testemunhar e servir a Cristo? Como disse, Jesus não precisa mais ser ungido como foi por Maria, pois não está mais fisicamente conosco. Mas resta a sua lembrança aos discípulos e a sua recomendação: os pobres estarão sempre com vocês. E é o que devemos então fazer: estender a mão a quem necessita de nós. Não só os pobres no sentido material, mas aquele que está carente de um abraço, de um ouvido aberto, de um sorriso. A pergunta que nós devemos fazer é: que temos feito para seguir a recomendação de Jesus? Que ações podem se transformar em bálsamos para as pessoas em dificuldade? Como ser e demonstrar solidariedade àquelas pessoas em caminhos de sofrimento neste mundo? Que o Espírito Santo nos aponte os caminhos, nos fortaleça na fé e nos dê ânimo para estar ao lado dos que precisam de nós. E para terminar, gostaria de lembrar que na religiosidade brasileira, Quaresma está muito associado a jejum. E gostaria assim de lembrar o texto de Isaías capítulo 58, versículo 3 a 8, onde Deus nos diz: o povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? E o Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro, se deitem em cima de cinzas? É isso o que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, diz Deus, não é esse jejum que eu quero. Eu quero é que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade o que está sendo oprimido, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Esta é a recomendação de Deus já lá no Antigo Testamento. E esta recomendação de Deus é repetida por Jesus no texto que acabamos de ler, quando ele diz: os pobres estarão sempre com vocês. E quando ele fala essas palavras aos discípulos, eles vão lembrar este texto do livro do profeta Isaías. Vão lembrar destas palavras de Deus e da recomendação de Deus de que todos aqueles que seguem a Deus devem ajudar aqueles que necessitam. E assim que nós possamos também agir em nossa vida, dar sempre honra, louvor e glória a Deus e servir aqueles que necessitam de nós na sua pobreza, dar a eles um pouco mais de dignidade
de vida. Que assim possa ser em nossa vida e que este tempo de Quaresma nos mova de encontro a quem precisa. Amém. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração, Generosamente. Amado Deus, estás aqui, nem mesmo prisões vão impedir teu amor, teu amor. Tão doce Deus que se entregou e em toda a história já demonstrou. Tu fazes teu povo andar e nova vida compartilhar. Faça nossa mente generosa como generosamente te derramas. Faz de nós teu povo generoso como generosamente tu nos amas. Faça nossa mente generosa como generosamente te derramas. Faz de nós teu povo generoso como generosamente tu nos amas. Eterno Deus, tão justo e bom, nos leva ao encontro da multidão. Nosso Deus, o Salvador, o Cristo que ama o pecador se ofertou, nos amou. Tu fazes seu povo andar e nova vida compartilhar. Nossa mente generosa como generosamente te derramas. Faz de nós teu povo generoso como generosamente tu nos amas. Faça nossa mente generosa como generosamente te derramas. Nós teu povo generoso como generosamente tu nos amas. Tu nos amas. Tu nos amas. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, obrigado por estes textos bíblicos que vêm a nós neste tempo de Quaresma. Esse texto do Evangelho de João que acabamos de ouvir nos convida, assim como Maria o fez, a te honrar, a te louvar, a te servir, a colocar a nossa vida, o nosso coração em tuas mãos, ouvindo a tua orientação para a nossa vida e assim te servir sempre. Que tenhamos um coração guiado por tua vontade, que nossa vida seja colocada nas tuas mãos
e assim que nós também saibamos ouvir aquilo que Tu, ó Deus, nos recomenda já desde o Antigo Testamento, que nosso jejum seja um jejum de estender a mão a quem necessita, que não haja hipocrisia em nosso jejum e que também não haja hipocrisia em nossa conduta, assim como havia na conduta de Judas. Ajuda-nos neste caminho, que possamos ser o abraço amigo, o ombro para acalentar aqueles que precisam ser acalentados, que sejamos o sorriso para aquele que está triste, a esperança para aquele que perdeu a esperança, a ajuda material àquele que está necessitado de tudo. Assim, conduze-nos, ó Deus, pelo bom caminho, o caminho do amor, que Tu nos ensinas, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e de forma especial, através de Teu Filho Jesus Cristo. É em nome dEle que oramos e pedimos. Ele que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E encerramos a nossa celebração invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E queremos ouvir o último hino da nossa celebração de hoje, Bênção da Irlanda. Estrada, conduzir-nos juntos, com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier a teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão.
Deus te acolheu.